Caríssimo ouvinte, antes da gente começar esse programa, eu quero deixar aqui uma nota muito especial. Esse ano, o Rabiscos faz 5 anos que está aí na estrada da literatura contemporânea. E eu estou muito feliz com o especial que a gente vai lançar hoje, que é um especial em celebração à obra e à vida do escritor pernambucano Marcelino Freire, que já esteve aqui no Rabiscos algumas vezes, já está em casa. Inclusive, ele participou de uma linda gravação ao vivo no teatro da Companhia Bela com plateia, foi incrível. Marcelino, além de aniversariante na data de hoje, dia 20 de março, comemora também 20 anos da publicação do seu livro Balé Ralé, e comemora 10 anos da publicação do seu livro Nossos Ossos. Marcelino é sempre muito bem lembrado por todo mundo, com muito entusiasmo, e vai ser fácil vocês entenderem o porquê nesse episódio mais do que especial. Bom, e como que vai ser essa festa? Nós reunimos nomes lindos da literatura, que deram depoimentos, que fizeram leituras maravilhosas, nomes que conhecem bem o Marcelino, atores, atrizes, jornalistas, escritores, escritoras, enfim, uma porta aberta aí à celebração da arte. E para que esse especial saísse do papel, foram fundamentais algumas mãos e algumas vozes. Quero deixar um destaque aqui, mais do que especial, com muito amor, para a escritora Adriene Mirtes, para as escritoras Andréa Del Fuego, Jana Cassiolari, para o escritor João Nunes, que apresentaram esse episódio comigo. Esse episódio não, esse especial, né? Porque vocês vão ver que esse especial vai ser dividido em alguns episódios. Sem eles, sem nenhuma dúvida, eu não sairia do papel com essa homenagem. Cada um foi necessário aí para uma parte que a gente vai começar a ouvir. Partimos de uma reunião na casa do João, que é um irmão que a literatura me deu. Ele nos cedeu o espaço para esses papos iniciais, para as ideias, para risadas, para gravação, para alguns encontros etílicos. Estiveram também comigo o Alisson, que é curador do Rabiscos, o Fagner, que fez uma captação extremamente profissional do episódio, transformando aí a casa do João em um estúdio. Foi muito legal. Então quero deixar aqui meu muito obrigado a todos eles, que foi incrível contar com eles e aprender com eles também. Bom, como eu falei, esse especial vai ser dividido em alguns episódios. E conforme nós fomos ouvindo os depoimentos e as leituras colhidas, Marcelino foi numa poética linha do tempo, comentando cada passagem que marcou a sua formação enquanto ser humano e enquanto escritor. Foi muito legal. E para a gente começar, vocês vão ouvir um depoimento do escritor Ronaldo Bressani, que é uma adaptação, uma atualização, vamos dizer assim, de um texto que ele fez para o Marcelino na revista PSSP, uma revista que vocês vão ouvir falar bastante nesse especial. Não tinha melhor jeito de a gente começar o episódio. E na sequência, vocês vão ouvir outros áudios muito afetivos. Quero destacar aqui uma breve fala que a gente ouve no começo da Dona Maria do Carmo Freire, a mãe já falecida do Marcelino. E também quero destacar aqui nesse começo uma leitura ímpar, maravilhosa do músico Chico César. É isso então, sem mais delongas, vida e obra de Marcelino Freire. Olá, olá, olá! Começando Rabiscos, mais que especial. Ô João, você falou que você queria ouvir um olá, olá, olá. Fazia tempo que você não ouvia. Mas posso fazer um olá, Pode, olá, olá? por favor. Olá, olá, olá! É esse olá, olá, olá do João. Ó, a gente tá hoje Rabiscos mais que especial, fazendo aí a comemoração do Nossos Ossos, do Marcelino. Aniversário do Marcelino também está chegando aí. E vocês provavelmente vão estar ouvindo isso no aniversário. Quero mostrar quem que tá do meu lado. Mostrar não, quero ouvir quem tá do meu lado aqui. Sejam bem-vindas, Andréa Del Fuego, Jana e Adriene. Obrigado. Gente, a gente vai fazer um bate-papo aqui hoje. E eu quero muito agradecer o pessoal que está aqui comigo, que topou aí fazer uma homenagem para o Marcelino e
como eu falei que eu ia vir para cá com o João, deu para juntar todo mundo. Sejam bem-vindas, meninas. Podem falar. Tava todo mundo falando tanto, né? Tanto agora, né? Eu tô nervosa diante do Marcelino. Uau. Nosso convidado. Seja bem-vindo, nosso convidado, querido. Muito obrigado. Olha, amigos ouvintes, amigas ouvintes, amigos que estão aí ouvindo, eles me pegaram de surpresa que eu estou aqui no apartamento do João Nunes, né, esperando encontrar o Tadeu aqui em podcast. Aí chego aqui, tem um estúdio com convidadas, amigas queridas, o Jefferson Tenório. Presença uma ilustre excelente aqui. Cerveja, o Gerson vestido de campeão do mundo. Então eu tô aqui assim. Prepararam até um lanche pra gente aqui. Tem um lanche, né? Isso depois para virar uma suruba é um passo. Estamos aceitando. Quem disse que ia ser um sábado monótono? Não, nunca é, né? Quando a gente tem a presença do Marcelino, nunca é monótono. Mas assim, Marcelino, a notícia é que, além das 3 meninas, o episódio é mais especial do que tu imagina. A gente resolveu reunir muito da tua obra e muito das pessoas que gostam de ti. E ao longo dessa noite, a gente vai ter algumas surpresas para ti, algumas trocas para a gente saber, para os teus ouvintes, para os tantos leitores que são, para quem tu é importante, conhecerem mais um pouco da tua história e como ela se relaciona com teus livros. Não sou agoniada, eu sou uma senhora determinada, com energia diferente das outras. Acho que dá para começar bem assim. E essa voz da tua mãe, a gente... E faltou uma coisa que ela termina, né? Eu sou uma mulher determinada. A Adriane conheceu ela. Você conheceu ou deu fuego? Não, Minha mãe? não cheguei a conhecer. Chegou a conhecer. Ela dizia assim, eu sou uma mulher determinada, uma mulher de muita coragem. Aí terminava falando assim... Tinha bate uma palma. palma. Tinha palma. Tinha palma. Tem uma palma. Tinha uma Tem uma palma. coisa do corporal, né? Então bate uma palma assim. Então de vez em quando eu estou em casa e tem alguma coisa indignada, eu faço assim. Ficou de herança. Aquilo reverbera, vai para algum lugar, né, onde ela esteja aí. Né? Eu queria saber como é que era a relação da sua mãe com você escrevendo. Ela acompanhava ou ela pelo menos entendia o que tem... Meus pais têm dificuldade para entender até hoje, né? O que eu faço. Minha mãe, ela não entendia, ela sabia que eu estava bem, ela não sabia o que era, mas sabia que não era coisa ruim. Tá. Ela, né, saía no jornal, ela comprava os jornais. Quando saía alguma coisa aqui no Jornal de São Paulo, eu tinha que avisar, porque ela tinha que comprar o jornal, porque ela pegava aquele jornal, ela ia para a vizinha, ela ia mostrar para o açougueiro, ela saía, colocava a sandália dela e saía com aquele jornal. Ela sabia que era notícia boa. Ela sabia que era uma coisa, mas não sabia muito bem o que é que o escritor, o que é que a escritora faz. Mas ela me acompanhava, por exemplo, nos ensaios de teatro, nas adaptações de teatro. Então, como eu ia ao Recife, ela dizia, eu quero ir com você, mas não sabia também do que era, ou mesmo uma palestra. Então, ela acompanhava, quero ir. Aí sentava na primeira fila e ficava conversando com os atores fazendo a peça, com personagens meus, e ela dizia assim, é isso mesmo, você já acreditava naquilo. Então, quando era numa palestra que alguém comentava alguma coisa, ela dizia, mas esse menino sempre foi doido, é doido esse menino. Tem uma coisa de proteção, de loucura, que não entendia muito bem o que era, mas que criei esse menino. Hoje mora em São Paulo, escreve, é escritor, manda um dinheirinho para mim, né? Então eu acho que era mais esse orgulho, né? De que vingou. E Marcelino, quando você bateu palma, né, e você muitas vezes já disse isso, que a voz da sua mãe está na sua obra, Até Nossos Ossos, que é o livro que a gente está comemorando aqui também. E parece que essa batida de palma também é um diapasão também, né? Assim, é o grito do corpo, né? E tem isso nos seus textos, e eu me lembro de você comentar que Nossos Ossos é quando entra teu pai, o silêncio do seu pai. Exatamente, porque quando é um primeiro romance depois de vários livros de contos. Só que esses contos, eles gritaram com a minha mãe, né?
Eles bateram palma com a minha mãe, gritaram, gemeram. Minha mãe era um negócio, se acordar de manhã, ela com fome, não que ela passasse fome, mas assim, o que é que eu vou fazer para o almoço? Ou esses meninos para estudar, né? 9 filhos, né? Pense, teve 14 gestações. Então era uma loucura para vestir, para calçar, para... A Adriane conheceu muito de perto isso, né? De chover e entrar água na casa, né? Entende? Era coisa muito séria. Então era um gemido, uma dor, uma coisa. Então meus personagens o tempo inteiro estão ciscando com ela, falando com ela, compactuando com ela. Quando eu fui para o romance, eu já tinha gritado demais. Então, o romance eu precisei de mais tempo, é um grito mais silencioso. Esse grito silencioso está no meu pai, que ao contrário da minha mãe, era um homem para dentro, né? Então, esse homem para dentro gemia de um jeito. Então, é um primeiro livro dedicado a ele e um livro que conversa com esse grito, que vai ter que se espalhar um pouco mais durante uma prosa longa, né? Aí, por isso que eu digo que eu conversei mais com meu pai. E tem a figura do pai, do Hélène de Guzmán, tem a figura da mãe, mas é uma figura um pouco mais distante. E tem uma coisa meio, curiosamente, que eu até cito no livro, uma coisa meio cangaceiro. Tem uma coisa que o pai do Hélène diz assim: olha, meu filho, você vai. E é um pouco que o meu pai não falou, mas ele disse, ele vai enfrentar isso, ele vai vencer. Mas ele não me falou. Mas eu percebia que era uma coisa de um pacto ali, de dizer, esse meu filho, ele pode ter sido caçula, mas ele vai conseguir vencer isso que ele está determinado a fazer. Não falou absolutamente nada disso. De alguma forma, Nossos Ossos eu estou respondendo ao que ele não falou. Você dedica para ele, né? Eu dedico para ele, o primeiro livro dedicado a ele. E há um irmão, Luiz Freire, que é um irmão também que mora no Rio de Janeiro há pouco, né? E que também era um guerreiro, assim, uma figura que, infelizmente, com todo o amor da vida, infelizmente, virou Bolsonaro. Eu também. Para mim foi uma dor. Veio a falecer com... Até hoje é uma dor que eu não consigo entender, mas eu guardo dele os outros exemplos e as coisas que, de fato, a consciência dele, quando pensar e refletir, espero que muito imediatamente reverta tudo isso, porque ele é uma grande figura, um grande coração, né? Enganado demais, né? Com essas figuras aí. Só uma coisa em relação à Dona Carminha, né? Que, assim, era uma figura fantástica. E que uma coisa que eu sempre observei e achei muito curioso e bacana é que, assim, embora ela fosse aquela senhora, porque ela já tinha uma idade bem, assim... Marcelino foi o filho mais novo. Marcelino tem irmãos que poderiam ser pais dele por conta da diferença de idade. Então, ela já era uma senhora, né, bem idosa. E sertaneja ali, com toda aquela carga, não só do tempo que ela viveu, né, do tempo que ela nasceu, enfim, aquela coisa também do sertão, ela era uma pessoa muito aberta para as coisas. Ela podia não entender, como ele está falando aí, ela podia não entender aquilo que ele fazia completamente, mas ela estava sempre aberta para aquilo. E ela era muito rápida também para assimilar as coisas, sabe? Você achava que ia chocar ela lhe dava uma resposta, entendeu? Que dava uma rasteira em você. Não era assim, ela era maravilhosa. É isso mesmo, você falou, de fato, é uma figura muito antenada, muito atenta, assim, muito disposta, né? É uma pessoa muito disposta para saber o que não sabia, né? Para querer saber o que não sabia. Da figura, Dona Maria do Carmo Freire, Dona Carminha. Nessa nossa igrejinha de excomungados, Marcelino é o que traz o pão e o vinho. O anfitrião, o lobista do bem, nosso Allen Ginsberg. De cara, eu simpatizei com a ausência de egolatria e me surpreendi por ver no Pernambucano o autor dos Contos Cortantes de Angu de Sangue, um livro que estava naquela livraria lá, que era a única livraria de São Paulo onde a gente encontrava nossos livros no começo dos anos 2000. Não reconhecia naquele gente boa o narrador de desbocados causos escabrosos, como o da família feliz por morar no lixão, a mãe que resolve dar seu bebê no sinal, o Mauricinho que quer matar um mendigo. Onde terminam as pessoas e começam seus textos?
À medida que nossa amizade se estendia, eu ia percebendo no tom de voz de Marcelino sua prosa ágil e logo intuí a fonte desse ritmo, a embolada. Em sua busca sincopada pela rima, a embolada raramente encontra na narrativa brasileira expressão para sua riqueza de aliterações, assonâncias, trocadilhos, metáforas, elipses, tudo confluindo como uma fuga tenaz de clichês. Marcelino recupera na prosa contemporânea essa arcaica poética. A esse estilo ligeiro, afiado na secura de sua sertânia natal, o exilado Marcelino conjuga singular distância do lugar comum. Arranca do dito popular, da frase feita, devolve à linguagem a originalidade. Junte-se esse tom à perspectiva de quem olha pela fala de quem não fala. E assim, sem galardão nem frescura, a popular embolada ingressa culta e bela na literatura. Um brinde ao cabra. Um Deus, o Zé. O que é que você está pensando? Sua lacraia, rapariga, rameira, sua perdida. O que você está pensando? Zé é um Deus. Para mim, é e pronto. Um Deus pode achar o que quiser, zabaneira e culatrona, sua alcoviteira. Quando Zé veste um manto carregado de estrela, não vê? Azulzinha igual aquela do cruzeiro, não vê? Um Deus, pois é. Parece que nunca viu ele sair e se vestir de lança, de estandarte, gola e roupa de baiana. Arruadeira é o que você é. Arruadeira. Essa terra para quando o Zé dança. Você tem a despeito, raiva do Zé, meu homem todo poderoso brilhando a ouro no carnaval de Olinda. Quando sai com a calunga e seu cabelo de algodão, o meu velho é a coisa mais linda. O prefeito no alto-falante falando o nome do Zé, as palmas de tudo que é multidão. E o governador então, o presidente então. O presidente pegou o cabelo do Zé e colocou na cabeça. O cabelo de papel celofane, não se lembra? Saiu em tudo que é jornal, não se lembra? O cabelo de papel celofane do Zé, não se lembra? Luzindo na televisão. Você viu, todo mundo viu, todo o Brasil, Zé é amado, idolatrado, querido. As crianças adoram o Zé, você sabe disso. Por onde ele passa, você sabe disso. Em toda a zona da mata, você sabe disso. A caminho do Recife, de Jaboatão, viaja 300 quilômetros na maior felicidade, a pé. Nem se importa com sangue na chinela, o peso desgraçado dos badulaques. Não é covarde. Dor nos ossos, que nada. Sai para a praça, para em tudo que é cidade. Carpina, Lagoa de Itaenga, Tapetinga, São José da Coroa Grande. Levando o estandarte. O estandarte. Ele é o dono do leão das cordilheiras. O dono, tá me entendendo? O dono. Mais importante para o Zé é louvar Zumbir dos Palmares. O resto é besteira. Tem isso na carne, você não sabe o que é isso? Esse sacrifício. Zé não tem dinheiro porque não quer, tá me entendendo? Na rua, o povo quer dar, mas ele não quer, tá me entendendo? Dinheiro não faz falta, tá me entendendo? A gente se vira com o que tem. Pior do que ter barriga vazia é ter a alma como a sua. Não tem vergonha não, sua puta. A alegria do Zé não tem preço. Não tem quem compre e ver a cara do Zé contente, desdentado, mas contente. O que não falta é doutor para fazer dentadura. Zé é que não quer. Para que dente bonito se não tem sorriso no dente? Não quer dentadura, não quer. Não quer porra nenhuma o Zé, porra nenhuma. Para o seu governo, fique sabendo, Zé não precisa de nada. Ele não precisa de você, nem do prefeito, governador, nem do presidente. Não precisa de ninguém. Zé já tem o maracatu. Ele ama o maracatu. Ele morre pelo maracatu. Ele se desgraça pelo maracatu. Zé só existe por causa do maracatu. Meu Zé.
O que você quer, mulher? Infeliz e invejosa, meretriz e pecadora, Deus tá vendo. Deus tá de olho na tua picuinha. Falar mal de Zé aqui sozinha. Viva Marcelino Freire, cantador, poeta, profeta das coisas do mundo, do nosso mundo. Eita, Agradecer ao Chico emoção! César. Eita, que emoção, hein? Ele pegou um texto do... Aliás, eu falei do meu irmão, né? E fazendo uma correção, né, de rota, porque meu irmão, esse Luiz Freire, ele é muito importante para mim, porque ele foi a primeira pessoa que trouxe para minha casa as figuras do carnaval. Ele era campeão de carnaval, né? Então, a Adriane também acompanhou muitos carnavais. Numa rua, veja bem, na periferia do Recife, ter que parar uma rua que não passava carro no momento em que ele tinha que experimentar a fantasia que ele fez de carnaval. Ele era, para ter uma imagem assim mais para quem está nos ouvindo, seria o Clóvis Bornai do carnaval pernambucano. Ele virou ao concurso do carnaval, ninguém ganhava dele, mas eram fantasias muito grandes, pesadas. E eu ali, criança, adolescente, acompanhando esse momento em que ele tinha que vestir essa fantasia, né? Então imagine na periferia vestir fantasias, vestir de mulher, fazer plumas, umas plumas imensas, onde ele ia desfilar no clube português, ele ia desfilar naqueles bailes tradicionais do Recife, e ganhava todo ano a ponto de virar o concurso, né? Ninguém não podia mais concorrer com ele. Depois ele foi embora para o Rio de Janeiro. Esse conto é um pouco essa figura, né? O que faz esse homem do maracatu caminhar desgraçadamente, né? Com os pés no chão, os calos, e vem a conversa de todo mundo, né? Vem a fofocaiada, o que esse homem faz? Tanto é que começa, meu Zé é um Deus, meu Zé, Deus é meu Zé, um Deus, meu Deus, Zé é um Deus, e fica essa idolatria, e ela combatendo o que há de fofoca em torno dessa figura, porque é que gasta tanto dinheiro, não tem dente, mas não aceita quando querem que coloque um dente, então fica aquela conversa. E no final do conto se revela que é alguém sozinho fazendo essa ladainha, e possivelmente a própria mulher dele, porque também havia na família uma discussão: o que é que Luiz faz da vida dele? É maravilhoso e tudo, mas o que é que esse menino faz da vida dele? Então, se aplaudia, mas também na surdina se desconfiava também. Por que não vai trabalhar no banco? Por que não vai? Então, a conversa inteira desse conto parece que é uma fofoqueira, que há também a fofoca da comunidade, ou que quer que as pessoas falem em torno do destino do Zé, mas no final diz: o que é que você vai falar dela aqui sozinha? Sozinha? Então se está sozinha, quem é que está falando sozinha? Isso tudo. Talvez se recriminando, porque talvez quer de fato uma vida melhor, mas ao mesmo tempo o maracatu é a coisa mais linda, e de fato é a coisa mais linda. É um ódio à arte também, né? Nisso aí. E ouvindo Chico César interpretar, Chico, leia mais contos. Eu vou ficar agora pedindo que você leia outro Deus, porque é impressionante como tem, porque tem uma embocadura, né? Tem uma coisa aí que ele vai fazendo, cantando, até essas... Perguntaram para mim uma vez: qual é a tua pontuação de estimação? É a pergunta. O nordestino faz muito, pergunta, né? É o Miró da Muribeca: tu estás onde? Então, tem um o quê? Lembrou, não lembra? Vê, não foi? Não foi, não é? E aí o Chico pega também essa dobradiça sonora, né? Na embocadura da leitura. Um beijo imenso para esse grande gênio que nós temos, grande artista, que não nos abandonou, né? Num momento tão difícil, estava sempre o Chico César lá com a gente, nessas batalhas todas políticas. Beijo imenso. Quando a gente começou essa ideia de fazer esse episódio especial, a gente pensou assim:
como a gente vai dar o start dessa investigação dessas vozes, né, que fazem parte da tua obra. E a gente se reuniu aqui em casa, e a gente ouviu a Adriene, e a Adriene nos passou um panorama que nos deixou muito seguro, assim, para saber quais os caminhos que vão elucidando este Marcelino autor, né? E o surgimento dessas vozes. Por isso que a gente começa a nossa história, a nossa narrativa aqui, né, Tadeu? Pelo Recife, pelo tempo em que tu morava lá, as aventuras que vocês viveram lá, e chegou ao nosso conhecimento a primeira peça escrita, chegou ao nosso conhecimento os poetas humanos. Chegou ao nosso conhecimento muitas coisas. O Jornal dos Poetas Humanos. Tentamos ter acesso aos poemas. A Adriene não deixou. Foi possível. A Adriene confirmou a sua grande fidelidade. É perigosa, né? Não, mas também a sua grande fidelidade, né? Porque ela não trouxe. Não trouxe. É uma amiga fiel. E tem o meu lado heterossexual, que ela conheceu também. Isso você não falou, isso você não... Acredite, se quiser. Ou se puder. Não, na verdade, assim, eu falei dos poetas, né? De como a gente se conheceu ali e como surgiu o grupo, né? Da primeira exposição de poesia que a gente participou, que inicialmente era um grupo imenso, eram muitas pessoas participando dessa exposição, numa galeria de um dos amigos que ficou entre os poetas humanos, né? E assim, para além dessa coisa da gente ter se encontrado naquele momento, né, várias pessoas, adolescentes, a grande maioria, querendo escrever, querendo falar de poesia, né, enfim, trocar a respeito do que a gente escrevia e pensava da poesia. Também tem a questão assim, de que esse encontro que a gente teve, que depois surgiu o grupo a partir desse encontro, eu acho que teve uma importância muito grande na vida de todo mundo, mas eu posso falar da minha porque, né, em última análise, a gente não vai falar a partir da visão do outro. Para mim, assim, que sempre escrevi, enfim, sempre tive essa necessidade da escrita, da leitura e da escrita, encontrar aquelas pessoas, né, começar a formar, né, esse grupo, fazer essas trocas, foi particularmente muito importante no sentido de que pela primeira vez eu encontrei um acolhimento para aquela necessidade que eu tinha, né? Que normalmente na família você não tem muito isso, né? Ninguém entende muito essa coisa de você querer escrever, nem... E a minha família também não era exceção, né? Não entendia. Acho que até pior... Se o Marcelino fala que a dona Carminha não entendia muito bem, mas eu percebo que ela tinha essa vontade de estar aberta para aquilo, na minha família ninguém tinha vontade de nada. Então, estar com essas pessoas, e particularmente com o Marcelino, né, que depois que o grupo se dissolveu, a gente manteve esse contato e essa troca, foi decisivo no sentido de eu entender que eu também podia continuar escrevendo, que eu podia lutar por essa escrita, né? E assim, Marcelino sempre foi um grande catalisador do grupo, né? Não só no sentido dos encontros nossos, né? Que ele conseguia um local para a gente se encontrar, conversar, uma sala lá no Teatro Santa Isabel, porque tinha a ligação dele com o teatro, que conhecia o pessoal lá do Santa Isabel, né? Então era uma coisa assim luxuosa, um grupo de poesia de um bando de adolescentes, 5 adolescentes, se encontrar para discutir numa sala do Teatro Santa Isabel. Numa sala de ensaio, eu lembro que a sala era toda espelhada. Sala de ensaio, a partir da Geninha da Rosa Borges, né, que nos deixou o ano passado com 100 anos de idade, atriz, diretora, né?
Eu estou te ouvindo falar e lembrando desse lado, talvez teimoso, esse lado de um menino que não podia fazer as coisas, mas não acreditava que podia e acabava podendo. Assim, porque era tanto não, era tanta impossibilidade, né? Tanta impossibilidade de uma família grande, impossibilidade de que a família poderia estar criando você para estudar administração de empresa, para fazer um monte de coisa, o que é que esse menino está fazendo com o seu maracatu, né? Não sei, o que é que está fazendo com o pé rachado, carregando essa fantasia pesada. Então é tudo não, 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 não. E com o teatro eu fui vendo possibilidade de expressão, aí fui conhecendo o pessoal do teatro. Lembro que eu era a figura que dizia, vamos para uma sala, e eu consigo a sala. Então eu nunca colocava um não. E também tinha a coisa do jornal, lembro, dizia assim, tinha um grupo de poesia. Aí eu digo, isso vai interessar para o pessoal de literatura, que eu já acompanhava no jornal. Mas como é que faz para chegar no jornal? Eu digo, é só chegar no jornal. Eu nunca colocava não, entende? Era uma coisa de... Por exemplo, eu tive uma temporada de uma peça que eu produzi lá no Recife, que eu queria o Teatro de Santa Isabel. As pessoas diziam, mas o Teatro de Santa Isabel não vai dar a pauta para você. Eu digo, mas eu não perguntei para eles, eles não me responderam. Você ficar colocando não, eu não perguntei. Eu acho que a balada literária e tudo que eu faço, a vinda minha para São Paulo, tudo isso é um pouco essa atitude, assim, de que, do contrário, você fica o tempo inteiro, não foi, não dá, não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não vai ter nunca. E é um pouco da teimosia da véia Carminha, que vocês viram aí. Porque eu pergunto para ela, como é que a senhora saiu lá com 9 filhos? Saí. Caminho só tem ida. E eu, quando cheguei em São Paulo, eu digo, o caminho só tem ida. Eu só volto para o Recife para dar notícias. Eu não vou voltar a qualquer aperreio, eu vou lá ligar, eu estou aqui passando dificuldade. Mas, Marcelino, o teu maracatu não sai só no carnaval, né? Você não para, você tem um sacerdócio, assim, o Chico falou que você é um profeta, você vai arrastando tua sandalinha, tua bata, entendeu? E sem parar, assim, você trabalha, assim, você tem uma relação com a arte, assim, de trabalho, de suor do rosto mesmo. Eu acho isso muito interessante. E depois tem uma grande amiga nossa que vai falar também, mas o teu compromisso com a arte como um trabalho nos ensina muito, porque esse é um caminho muito aberto, muito vulnerável, muito movediço. A gente não sabe para onde vai, para onde se estica, para onde encolhe, e você não para. Ou como diria Adriane Mitz, uma vez a gente todos muito bêbados em Paraty, você andando à frente, eu e a Adriane atrás, e a Adriane assim, deixa, porque isso é um pó de enxurrada. Ele vai parar em todo lugar, já vai, entendeu? Essa clipe agora, você gera o caminho. Mas eu quero dizer uma coisa, se parar, o que sobra? Nada. Se parar, o que sobra? Parece que a gente está reinventando o movimento o tempo inteiro. Você não viu o Brasil que parou? Que está assim, retomada, né? Inclusive é um slogan da retomada, né? Não é um slogan meio assim da retomada? Retomada só porque parou, né? Parou com... Porra, meu. A gente não parou, a gente continuou, porque a gente continuou, ou fazia isso, morria no meio da pandemia e de tristeza absoluta. Está vencido o jogo? Não está, mas imagina, literatura e arte do Brasil e América Latina e o mundo. Então é uma espécie de se você parar, você estaciona de vez, você é atropelado. Então é um querer dar sentido a algo que não tem muito sentido também. Assim. É uma vontade. Eu acho que um cara que é apaixonado por futebol, como nosso amigo Gerson, que está aqui nos ouvindo. Está lá para dentro. Está lá, sumiu o Gerson. Eu estou dizendo que quem é apaixonado por futebol deve a vida inteira pensar, mesmo já aposentado, pensar em jogo, em coisa, né? Um ator, uma atriz, um bailarino, um cantor, uma cantora. Deve ter o seu instrumento de obsessão permanentemente aceso, né? Eu acho que é um pouco a
gente, assim, o nosso sentido de estar no mundo é estar mexendo nessas coisas, conversando com vocês sobre esses livros, sabendo que a literatura, agora chego lá, você chegou. Você chegou aqui para descansar um pouquinho na sombra, daqui a pouco você tem que caminhar mais um pouco, bastante, para no outro canto, para no outro canto. E o lindo que eu acho é um movimento coletivo também, um movimento de muita gente ciscando. Eu não estou sozinho, assim. A gente está conversando. O que é que você está fazendo com o podcast de literatura hoje, sábado, em São Paulo? Se não um vexame, que não dá um sentido ao que não tem sentido. Quanto tempo você já está fazendo isso? Todos que estão aqui sentados, ouvindo aqui, escolheram isso para quê? Por quê? Para quê? É porque se tirar isso, pá, fica uma fundura, mas fica um vazio, ainda mais vazio. Então é a maneira de eu estar no mundo. Eu conheci Marcelino Freire no dia que ele nasceu, né? Eu sou primo dele e Marcelino, quando nasceu, a mãe dele era nossa vizinha lá em Sertânia, né? E eu era muito pequenininho, mas já brincava lá nas ruas, né, com os irmãos deles, né, de Marcelino. E eu me lembro que nasceu aquele menino da cabeçona, magrelo, branquelo, que parecia que era uma lesma, né? E aí me lembro também que logo em seguida, não demorou muito, Marcelino ainda muito jovem, não sei bem com que idade agora, porque já me falha a memória, né? Me lembro quando eles viajaram para Paulo Afonso também. Eu me lembro do caminhão de mudança em frente da casa dele, carregando os troços, botando em cima, indo para Paulo Afonso com a família. Acho que algumas viagens que fizeram, 1 ou 2 viagens, não sei, porque na carroceria, na boleia do carro, né, cabe poucas pessoas. Enfim, mas essa cena eu me lembro bem, do carro parado em frente, carregando, e eles viajando para Paulo Afonso, tá? E pronto, depois eu fiquei mais com contato com o irmão dele, o mais velho, Juvencio, que era muito amigo do meu irmão Jairo, que é o meu irmão mais velho também, porque eles eram muito ligados nessa história da cantoria de viola. Juvencio gostava muito de briga de galo, e Jairo, meu irmão, também gostava. E como eu também era e sou também um apologista da cantoria de viola, do repentista, do cancioneiro popular nordestino, Juvencio sempre ficava em contato comigo e mandava algumas gravações de violeiro e tal, e enfim, ficamos um contato mais próximo, tá? Isso muito depois, né? Mas antes, acho que no início dos anos 90, eu reencontrei Marcelino na oficina de Raimundo Carreiro. Foi a primeira oficina literária de Raimundo Carreiro. E aí foi um grande reencontro, porque foi muito emocionante quando nós nos apresentamos lá na oficina de Raimundo. Raimundo pediu para que as pessoas dissessem o nome, de onde vieram. E quando Marcelino falou, eu sou Marcelino Freire, sou de Sertânia, e aí eu disse, Freire de Sertânia, Marcelino, só conheço um. E aí nós nos reaproximamos e até hoje estamos amigados. Amizades de reencontro, de família, de primos, que espero que não acabem nem com a morte. A Marcelino, meu querido, primo velho, um grande cheiro para você e que continuemos assim. Você lá, cante lá que eu canto cá. Grande abraço, primo velho. Eita, é nóis! Mas, rapaz, o Wilson é incrível, o Wilson é um amado. Chamou de cabeção, cabeçudo. Isso é uma homenagem, chamou de lesma, uma lesma. O que faz uma lesma no sertão? Morre na calçada, frita, lesma frita. O que eu acho lindo é ele dizendo dessa imagem, que ele sempre me conta que viu a mudança, né? Eu tinha 3 anos, a família
saio de Sertânia, por insistência da minha mãe, meu pai queria ficar lá. Meu pai ainda ficou um pouco lá em Sertânia, depois que ele foi para Paulo Afonso. Aí a gente foi para Paulo Afonso, na Bahia, que fica imaginando essa mudança. E fico imaginando também, porque isso eu cheguei a perguntar para minha mãe, quando as coisas também não estavam boas em Paulo Afonso, ela fez a mudança para o Recife. Eu tinha 8 anos, ou seja, cheguei com 3 anos em Paulo Afonso, fiquei até 8 anos de idade lá em Paulo Afonso. E aí eu perguntei, mas como é que a senhora fez a mudança? Eu cheguei a perguntar para ela, que eu não lembrava. Eu lembrava que tinha um caminhão que estava levando as coisas de Paulo Afonso para o Recife. Ela disse, a loja de imóveis. Como a loja de imóveis? Eu descobri que tinha uma loja de imóveis que comprava os móveis no Recife. Então, o caminhão saía vazio de Paulo Afonso. Olha só. Como eu era muito amiga e muito boa pagadora e uma mulher que todo mundo gostava, eu fiz um trato com eles. Então, como os caminhões iam vazios, levaram a minha mudança. Então, esse pensamento logístico tem a ver com sala de ensaio de Teatro Santa Isabel, tem a ver com balada literária, tem a ver com chegar em São Paulo, uma coisa que ela não podia, mas o caminho só tinha que ir para frente. Eu tenho que sair daqui. Ela diz isso no documentário, né? Eu tenho que sair daqui, eu tinha que sair. E saiu. E o Wilson é uma testemunha, né, ocular desses momentos, e fui reencontrá-lo e reconhecê-lo, né, porque eu saí muito pequeno. Vê bem, eu fiz a oficina do Raimundo Carreiro, eu tinha 19 anos, aí por aí, 16 anos depois ele me encontra na oficina de literatura com o mestre querido Raimundo Carreiro, e aí na apresentação a gente descobre, né, que é primo, o pai dele é primo legítimo do meu pai. Então é muita história, e o Wilson é um querido, e o Wilson foi quem... Eu cheguei em 1991 em São Paulo, em 1995 o Wilson ligou para mim. Ele estava passando um tempo na Alemanha, a gente se correspondia, mandava carta indo para a Alemanha. Aí ele disse, o que é que você está fazendo em São Paulo? Você só está trabalhando na agência de propaganda, revisão, e sua literatura? Você foi aí para quê? Para ficar trabalhando. Faça a porra desse livro. Não quero mais saber de você fazendo... Trabalhe, fique trabalhando, mas não esqueça que você foi fazer em São Paulo, não. Então eu devo muito ao Wilson esse alerta também, porque do contrário, né, a engrenagem vai nos moendo. Marcelino, o Wilson nos contou desse movimento da mudança e eu fiquei curioso para saber, nesse monte de memórias e de cenas que marcam a tua vida lá no Recife e nessa infância, qual é a cena, qual é a imagem da tua infância que tu guarda como se fosse algo muito valioso contigo? O quintal da casa em Paulo Afonso, eu lembro desse quintal bastante, do sol. Eu lembro, sabe de quê? De urubus amigos, né? Porque de quando em quando pousava um urubu no quintal mesmo, urubu pousar mesmo, né? Lugar quente e tudo, então pousava o urubu, então eu achava que eu tinha uma amizade. Os urubus. E o quarto da bagaceira. O quarto da bagaceira. Eu até tenho um caderno que eu chamo Quarto da Bagaceira, onde eu coloco um monte de coisa escrita ali, então. Quarto da Bagaceira, onde deixavam tudo que é bagaceira, né? Tudo que é entulho, coisas. Então tinha nesta casa do Paulo Afonso o Quarto da Bagaceira, que era onde eu gostava de ficar. Então eu ficava no Quarto da Bagaceira, numas cadeiras que ninguém usava mais, quebrada, um monte de coisa, onde a minha mãe deixava bananas penduradas para amadurecer. Então a minha imagem é muito sentado nesse Quarto da Bagaceira, vendo a narrativa dessas bananas. Porque está madura, está verde. Porque minha mãe dizia, será que já entrava para ver se estava verde? Então tem uma coisa desse Quarto da Bagaceira, tem esse quintal. A primeira morte que eu vi também, que era a morte da minha avó materna, eu lembro que era aquela coisa de velar o corpo na casa, né? O caixão, o velório. E lembro também de uma cena, tudo isso em Paulo Afonso, que é o que eu mais lembro. De Sertânia, eu com certeza lembro dos cheiros
porque eu não posso ver cheiro de caatinga, cheiro de bosta de vaca, vou imediatamente para o lugar e para um aperreio. Uma coisa curiosa. Deve ter sido uma fase de muito aperreio essa transição da minha mãe para Paulo Afonso, porque isso me associa a uma coisa, uma coisa que parece que, sabe, já não estava mais ali, não sei o que danado que é. E que deve ser ela comigo no coisa, dizendo tenho que ir, tenho que fazer, tenho que... Não, o Antônio não está querendo ir, com certeza tem isso tudo, né? Mas eu ia falar de uma cena também lá em Paulo Afonso, que foi uma amiga minha, uma amiga de infância, menina, lá da rua, que morre. De repente ela tem um mal súbito, está morrendo, aí todo mundo corre para colocar a vela na mão da menina. Né? Porque diz que você tem que entrar com... Iluminar o caminho. Como é? Iluminar o caminho. Iluminar o caminho. Então eu lembro da minha amiga de infância com uma vela na mão, morrendo, fechando já os olhos, e alguém tinha que... Pega uma vela para colocar, e eu sem entender porque que tinha que colocar a vela e porque que ela estava indo embora, um negócio... Então, essas imagens, assim, muito desse quintal... A literatura chega em algum momento na sua infância também, não? Eu acho que o tempo inteiro. Sabe por quê? Numa fala. Eu acho que eu percebia a dor da casa pela fala, pelo tremor, né? Um tremor, é uma lamúria, é uma coisa, eu lembro, olha só, que eu quebrei esse meu braço, estou mostrando aqui, viu, ouvintes, meu braço esquerdo, eu quebrei nesse quintal do Paulo Afonso. Fui subir numa mesa, que eu ficava lá esperando o urubu, ia para o quarto da bagaceira e tal, eu subi numa mesa e eu caí dessa mesa. E esse braço bateu sabe lata de carregar água que você atravessa um pedaço de pau para pegar? Uma lata mesmo, lata de doce, né, grande, aí você atravessa com um pedaço de pau e faz uma lata de água, né? E aí eu bati com esse braço no pedaço de pau, né, que segurava a lata. Quebrei o braço a ponto de quase perfurar a pele. E aí, quando minha mãe chegou, estava todo mundo já me socorrendo, né, dessa queda. E ela disse que eu parei o choro imediatamente. Ela contava isso, que eu parei o choro e disse para ela assim, não chore. Que era preocupado porque talvez seja essa ladainha, essa lamúria. Você estava dirigindo a cena já. Dirigindo um sentimento, alguma coisa, porque eu acho que ela devia chorar tanto, devia ser um negócio tão aperreado. Ela parou? Parou. Olha. Porque ela ficou espantada, né, com o menino. Eu devia ter 5 anos de idade. É uma lamúria. Eu acho que esses meus personagens, essa figura, lembra, gente? Uma poesia, não digo poesia, não, é uma fala, um aperreio, uma ladainha, uma reza, uma não conformação, né? Diga o que você vai falar. Que talvez, assim, a sua preocupação, que ela não chorasse, é que, assim, aquele monte de irmãos, né, que você era o mais novo, você já devia acompanhar todo o nervosismo dela com cada um dos outros, né? Então chega e você tá lá com o braço quebrado na sua cabeça, assim, sei lá. Sou eu também que vou trazer mais um problema. Eu acho que talvez essas coisas me afetassem como uma coisa de assim, de preocupar-se mesmo, de coisa, de dificuldade, né? Sim. Uma dificuldade. Tanto é que a vida toda era assim, Marcelino não reclama de nada, Marcelino está sempre bem para o que tiver. Que eu odiava era sentar na mesa e ficar reclamando. Agora é de novo isso. E era o que eu via na porra da mesa. De novo, galinha. Como de novo, galinha? Uma dificuldade da porra. De novo, galinha? Pô, mas é assim, um grau
que eu sabia. Por quê? Porque eu via ela colocando as sandáliazinhas, quando ela dizia assim, ai meu Deus do céu, meu Jesus misericordioso, não tem a mistura hoje, não vai ter hoje, só vai ser arroz, só vai ser feijão, meu Jesus do céu. Ah, mas eu vou resolver isso. Aí eu vi o barulhinho da sandália, que ela colocava a sandália, e isso ela tinha um tempo de manhã até... Meu pai almoçava cedo, tinha um tempo muito curto para ir atrás de resolver essa questão. Mas ela resolvia. Quando chegava com frango, chegava com uma coisa, devia pendurar a conta. Eu lembro de uma cena do documentário dela falando isso, só agradecendo a Jesus. Isso, só agradecendo a Jesus. E eu ouvia muito você dizer isso o tempo todo. Acho que você diz isso até hoje. Eu adoro repetir. Tem a coisa da palma, eu tenho só de Jesus. Nas minhas oficinas eu falo, sai do teu com Jesus, amo Deus. Exorcizando. É um exercício, como é que chama? De respiração. É um lugar. Ai, Jesus. Eu digo, sai do teu corpo, que isso não te pertence, salve, Xangô, Xalá, meu pai, Jesus, vai-te pra lá. Marcelino. É um despacho. Boa. Esses personagens, né, essas vozes que ecoam, gritando, lamuriando, ainda hoje são esses personagens que estão com você, ou eles foram se modificando ultimamente, ou se acalmando de alguma forma, ou não, ficaram até mais fortes nesse sentido? Eu comecei, em certo momento, a desconfiar da facilidade, né? Uma facilidade que, por exemplo, se eu fizer uma fala em primeira pessoa de um conto que eu estou insistindo que seja em terceira pessoa, imediatamente eu vou fazer. Então, eu faço, mas já sai muita facilidade para essa ladainha. E que bom que seja assim. Mas eu quero outras regiões locais, né? Eu acho que o Nossos Ossos, de alguma forma, foi uma busca por isso. O Bagageiro foi uma busca por uma coisa de ensaio, algo que vem também muito da prática das oficinas, coisas que você vai pensando durante as oficinas, escrevendo no meu blog, pensando na literatura e tudo mais. A minha grande dificuldade para o meu segundo romance, que Nossos Ossos é o único, é eu não encontrar o tom do livro. Não encontrei até agora algo que para mim seja relevante. Porque se eu colocar em primeira pessoa, vai sair fácil. E vai sair fácil significa ir para uma região que não é que eu não esteja interessado, é que para mim eu sinto que eu tenho umas outras camadas, umas outras coisas que eu preciso descobrir. Já não é misterioso para mim. Quando eu fazia essas falas no Angu de Sangue, no Balé Ravé, no Recife, era misterioso para mim, porque eu estava, de alguma forma, com sangue muito quente para essa conversa, né? Aí depois eu disse, vou para um romance, quando eu fui para o Nossos Ossos. E quando eu retomo aos contos, eu retomo, na verdade, você pode observar, com os ensaios, com as outras coisas. Então, eu estou procurando e gosto dessa sensação. Por exemplo, eu estou me aproximando muito do teatro. Eu já era do teatro. Quando eu escrevo, eu penso em teatro. Muito adaptado para o teatro, enfim, levado para o teatro, ok. Mas pensar em teatro originalmente agora é muito legal. Entende? E é um trabalho que eu tenho feito com o Teatro da Vertigem recentemente e com outros grupos que têm me procurado. É um trabalho teatro. Não estou fazendo um conto para que eles adaptem. Eu estou escrevendo especialmente para aquilo. Porque pensando em diálogos e tudo, aí tem me animado muito. Olá, pessoal. Vim aqui falar um pouco sobre Marcelino Freire. Falar de Marcelino é tarefa das mais fáceis. Quem o conhece sabe do quão generoso ele é. Para perceber isto, basta apenas reencontrá-lo. Marcelino sempre nos recebe com um grande sorriso e um farto abraço. Conheço Marcelino desde 1985 ou 1986. Fomos contemporâneos de empresa e mesmo universidade. A primeira vez que o li foi num jornal publicado no banco onde trabalhávamos aqui no Recife, o Banorte. Uma poesia de Marcelino tinha sido publicada em uma edição. Na época, na minha divisão, editava um jornalzinho em xerox de poesia. Certa noite, o caronista de Marcelino faltou e ele foi à faculdade no carro do meu caronista.
Naquela noite, é claro, não assistimos às aulas, passamos todo o turno falando sobre poesia. Estava ali nascendo uma grande amizade. E eu creio que foi em 86 que fundamos aqui no Recife um grupo de poesias, poetas humanos, juntamente com os nossos queridíssimos amigos Merlan Denis, Jobalo e Adriane Mirtes. Passamos mais ou menos 5 anos fazendo poesias e 2 ou 3 grandes exposições. E ali já percebíamos a generosidade de Marcelino Freire, que com sua poética de palco, dado sua experiência em teatro, pois já tinha escrito e apresentado peça, a todos deixávamos à mostra. Marcelino é esse grande descobridor de talentos, não se contentando apenas com ele, mas com todos à sua volta. Marcelino é esse homem de fácil contato, amigo sincero, aquele cara que todos gostam de estar em sua companhia. Isso eu digo bem, ou melhor, tenho dito, ou era o dito. É dites, entre tantos outros sucessos. Que a poesia te acompanhe, meu irmão, te proteja e te faça trazer para todos nós tantos outros sucessos. Por tua bendita boca, benditos gestos, risos e abraços. Que eu te ame. Segue um pequeno poema. Marcelino, meu irmão, que eu enxague e te salve. Depois da poesia humanamente recifense, de 5 cordéis de carnavais encarnados, do doce japonês de teu teatro amado, recital noturno de nossos pedaços de porto transparente, vodkas, laranjas, risos e cervejas mofadas. Mas, depois do desentrelaçar de braços, quantas árvores na Pauliceia escalasses. Anjo de sorrisos, a todos bem-vindos. E quem não queria estar agora aí, bem juntinho de teu lado. Que eu enxague sempre te salve. Salve, salve, mano querido. Do Homem de Lata, Régis Soares. Régis Soares. Rapaz, esse aí era do grupo, diga assim, eu falo para Adriane. O Régis, por exemplo, me apresentou o Walt Whitman, né? Ele que me apresentou. Roberto Piva, quem me apresentou foi o Jobalo. Jobalo me apresentou Itamar Assunção. Não é? Era um grupo. E da Denis, né? Tantos de artistas, de pessoas que o Denis apresentava. O que eu estou dizendo é que o que ele escrevia, eu leio hoje, por isso que ainda bem misericordioso Jesus que a Adriane não trouxe os assuntos. Porque o que ele escrevia já é muito moderno hoje ainda. Ele tinha uma coisa de aumentar umas fontes de letra, não era, Adriane? Fazia uns ossos, umas coisas, né? Fazia uns trabalhos gráficos, né? Com a poesia. Com a poesia dele, ele não colocava as iniciais maiúsculas, colocava umas letras que ele julgava que fossem maiúsculas no meio das palavras ali, e tinha essa coisa sempre do seu homem de lata, ele sempre terminava um poema dele do seu homem de lata, do seu não sei o quê, do seu não sei onde. E uma vez ele fez alguma coisa que a gente ficou zoando no jornal, que era batata te bato, inhame liame. Eu não sei o que ele tinha escrito. Não, era que você... que a tomata te mate. Que o tomate te mate. Aí a gente ficou que a batata te mata, que o inhame. Cada um inventava uma outra coisa, zoando com essa história. E ele cita erudito também, né? Que você trabalha com isso, né? Com um pouco dessa gráfica. Né? Não, mas, por exemplo, tem um texto que eu usei com a devida licença, que o Regis só escreveu numa página assim, fuder. Ele escreveu com PH. Né? Então você lia poder e lia fuder. Fuder. E eu uso no título de um conto, e dedico esse conto para ele. Jobalo deu muitos títulos para mim. Erudito é um título do Jobalo, Erudito, Angu de Sangue, porque a gente ficava com essa brincadeira de palavra dentro de palavra o tempo inteiro. Então são interlocutores incríveis para, né? Ossos do Ofídio é do Jobalo, que é desse mesmo grupo. Então é muita conversa. Adriane, a gente vem conversando literária e sexualmente há muitos anos.
Veja bem. Olha só, isso ela também não falou. Veja bem o que é a intimidade, né? Veja Faz bem. coisas terríveis. Não, a minha avó já dizia que intimidade só gera duas coisas: filho ou falta de respeito. Filho não vai rolar entre nós, restou o quê? A falta de respeito. E o nosso filho agora está com 31 anos. Imaginário, né? Imaginário. Era imaginário, na vontade dele. Marcelinho. Marcelinho. Só surpresas, né? Um beijão para Regis Soares aí, Beijão, um amigo vamos lá, querido, então. querido. Capim sabe ler, escrever. Já viu cachorro letrado, científico? Já viu juízo de valor? Em quê? Não quero aprender, dispenso. Deixa pra gente que é moço. Gente que tem ainda vontade de doutorar, de falar bonito, de salvar a vida de pobre. Pobre só precisa ser pobre e mais nada precisa. Deixa eu aqui no meu canto. Na boca do fogão é que fico, tô bem. Já viu fogo ir atrás de sílaba? O governo me deu o dinheiro da feira, o dente, o presidente, o vale doce e o vale linguiça. Quero ser bem ignorante. Aprender com o vento, tá me entendendo? Demente como um mosquito na bosta ali da cabrita. Que ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química. Tem coisa mais bonita? A geografia do rio, mesmo seco, mesmo esculhambado, o risco da poeira, pó da água, hein? O que eu vou fazer com essa cartilha? Número? Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço? Tem esforço mais esforço que o meu esforço? Todo dia há tanto tempo nesse esquecimento, acordando com o sol. Tem melhor beabá? A soletrar se a chuva vem, se não vem, morrer? Já sei. Esse é um dos meus contos preferidos de Marcelino Freire. Acho que também é o preferido de muita gente, porque esse conto tem uma força, né? Tem uma beleza, uma indignação. E eu lembro de ter visto Marcelino interpretar, ler, quase que dançar esse conto numa noite no Itaú Cultural, e foi uma coisa muito impressionante. Lembro de ter saído de lá com uma outra percepção desse conto que eu já havia lido. Então, Marcelino é isso, né? Esse eu ia dizer mago, mas eu acho que Marcelino é mesmo um bruxo. Marcelino é um amigo querido, acho que das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim para São Paulo, sempre acolhedor, sempre agregador, compadre. E há muitos casos e causos com a gente, como num dia que a gente perdeu o voo de volta, a gente estava num evento no interior de Pernambuco, na minha cidade, em Arco Verde, e a gente perdeu o avião de volta. E meu filho era pequeno e Marcelino, era a época daqueles apagões das aéreas, e Marcelino pegou o menino no colo e disse: vamos que agora a gente é uma família. E é isso. Tão querido, tão amado. Essa história é maravilhosa. Eu vou complementar, que ela não complementou. Primeiro, Micheline, amada, querida, é uma alegria te ouvir aí. E mais uma coisa, vocês observam, né, a Micheline lendo o Totonha, como as inclinações dessas perguntas, né, dessas coisas, ficam muito nessa embocadura nordestina, que ela vai fazendo, inclusive, a pressa, né? A rapidez com que a Totonha está desabafando. Então, eu estava ouvindo e dizendo, olha, a Micheline, e me encontrando, ela que é de Recife, mas morou muitos anos em Arco Verde, pertinho de Sertânia, e que tem histórias incríveis com ela, chegando em São Paulo. Quem primeiro me falou sobre ela foi o Frederico Barbosa, né, outro pernambucano, filho do João Alexandre Barbosa, saudoso, né, que me indicou para a ateliê editorial. E o Fred dizia, precisa conhecer a Micheline Verunski. Aí eu conheci a Micheline Verunski, e aí depois a gente ficava, você tem que conhecer o Lirinha. A Micheline dizia, tem que conhecer o Lirinha. Aí o Lirinha, tem que conhecer. Aí teve uma hora que a gente, enfim, é tanta história junto. E essa história do voo foi muito engraçada, porque a gente vai formar uma família,
era um caos aéreo imenso e eu acabei virando pai, ela mãe, e eu fui fazendo aquela cara heterossexual, de um homem estabelecido, um homem, né, dignificando a sua criação. Aí a gente entrou todo mundo dizia, que bonitinho, eu digo, parece com o pai. Ele era branquinho, o Theo, né? Até hoje deve estar com 13 anos. Aí dizia, parece com o pai. Aí a aeromoça, que bonitinho. Eu digo, pois é, mas estava no colo dela. Meus amados e amigos ouvintes, até entrar no mesmo voo, o time inteiro do Palmeiras entrou no mesmo voo, o time inteiro do Palmeiras, não sei porquê, entrou no mesmo voo que a gente estava indo. Aí eu digo, olha, nosso casamento acabou de acabar. Foi provado. Foi provado ali. Um divórcio. Sai com esse menino pra lá. Ela não contou o restante, a gente morre de rir dessa história. Ela poupou o restante. Ela disse assim, até entrar o time do Palmeiras no avião. Marcelina, ela leu Totonha e faço as palavras dela das minhas, assim, para mim o teu conto, de tudo teu, assim, eu me lembro de Totonha. E adoro também quando você explica a origem, né, desse conto, né? Você estava vendo essa senhora dando uma entrevista para uma televisão, que a repórter dizendo, bom, então, e a senhora então quer ser alfabetizada? Não. E aí essa coisa toda de tirar dali, né? Porque aí acabou, enfim, aquilo foi né? E fazer isso, a Totonha dizer o que ela não pôde completar ali, porque se bem me lembro, diz aí pra gente assim, essa mulher que você viu nessa entrevista, se é que não é verdade, né? Porque você mente muito. Quando alguém tá aquele ponto, eu invento. Nada. Não, mas na verdade eu acho que o que houve agora, a tua memória misturou duas histórias. A que eu vi na TV foi a Darluz. A Darluz que dizia, de fato, ela foi flagrada num programa desses programas sensacionalistas, em que ela estava dando um filho. E aí o repórter dizia, a senhora deu um filho? Ela, dei. Ela só dizia isso, dei. E eu fiquei muito tempo para escrever esse dei. E aí foi quando eu escrevi, dei José de Antônio Maria dei Darido. Quando se bem chorou, show, eu não posso criar. Criei a Darluz a partir desse dei. A Totonha é uma tia minha mais velha, que era Toninha, não era Totonha. Era Toninha, que vivia com tia Rita, era tia Toninha e tia Rita em Sertânia. Duas solteironas, mas bem antigas. E a tia Toninha não queria aprender a ler de jeito nenhum. Quer aprender a ler. Quer aprender não, ler de jeito nenhum. Então, esse não aprender a ler e a defesa que era feita a partir da leitura me remete a Toninha, que não virou Toninha, virou Totonha, né? No meu conto. E quem era que eu estava falando e lembrando de uma? A da Paz já foi uma outra. Mas observem como eu falei que esse registro dessa fala, esse registro dessa ladainha, esse registro dessa conversa, é um registro que me vem fácil, possivelmente pelos ruídos e pelos sons da casa. Né? E quando eu vejo esse som em alguém, quando eu vejo alguém gritando da mesma maneira, doendo da mesma maneira, e eu fico ali doido para fazer alguma coisa com aquilo, gritar junto com aquilo. Tem uma suspeita que o nosso próximo áudio foi de alguém que ajudou a organizar esses ruídos. Morreu, acho, né? Sobre o lixão é alguma coisa genial e magnífico. Exige não só o estudo sistemático nas escolas, mas também a reflexão e análise dos estudiosos de literatura. Chamo a atenção para esse aspecto incrível que reúne num só texto, numa só palavra, digamos, o horror, naquele sentido mais drástico que vem de o coração das trevas, passando claramente pela inquietação do drama humano na literatura mais forte e mais vigorosa que se tem realizado. Chamo a atenção sempre para esse aspecto da prosa de Marcelino Freire, agora publicada com mais ênfase
e com mais força, beleza, posso chamar assim, na seleta que chega ao público brasileiro. Eita, Raimundo Carreiro, mestre. Eu tinha resolvido deixar o Banorte, onde trabalhei lá com o Reginaldo. Eu digo, não, eu ia virar chefe de seção. Você era revisor no Banorte? Eu era revisor, ia virar chefe de seção. Já tinham dito, você vai ser o chefe de seção. Eu digo, vixe Maria, me deu não sei o que no juízo. Eu digo, não vou ficar no banco, não. Resolvi, sem falar nada para a família, eu fiz um acordo e saí do Banorte. Uma semana depois, estava no jornal Diário de Pernambuco, inscrições para a oficina do Raimundo Carreiro. Se eu não tivesse deixado o banco, eu não tinha ido para a oficina, não teria conhecido isso. Saber essas coisas. Fui fazer a oficina do Raimundo Carreiro na sala Graciliano Ramos, na antiga Síntese, ali no centro do Recife. Uma turma extraordinária, e me deparo com um homem apaixonado por literatura. Vinha tomando Coca-Cola, tomava Coca-Cola sem parar, e já falar do Graciliano Ramos. Eu digo que o Raimundo Carreiro me ensinou a ler. Eu lia, mas não as entrelinhas, né, o narrador, todos esses aspectos todos, ele que colocou na minha frente assim com muita paixão. E ali conheci o Wilson Freire e tantos outros amigos, né, Eugênia Menezes, Maria Pereira Albuquerque, tanta gente incrível naquele momento. Mas o Raimundo Carreiro é um mestre, é uma pessoa que eu acompanho desde sempre, um querido amigo e parceiro, e ele falando aí do Conto Muribeca e do meu trabalho, que ele acabou colocando no mais recente livro dele, né? Raimundo Carreiro é mestre, é um querido. Beijão, Carreiro! Eita porra! Está bonito, hein? Esses áudios todos. São lindos. Que legal. Vamos fechar essa parte. É o primeiro bloco. Antes vai estar para mijar, né? Eu vejo que no podcast do Ferrez ele para dar uma mijada. Pode mijar. Ferrez, beijo para você. Antes de tu pegar o ônibus para São Paulo, tem um encerramento. Sim. Não, eu respeito muito a obra de Marcelino. Para tu teres ideia, quando Marcelino não frequentava as páginas do jornal, eu já estava inserido, né, falando começo dos anos 90, um pouco antes. E eu falava de Marcelino para os jornalistas e as pessoas. Uma vez um jornalista colocou assim no jornal: mais uma invenção de Sidney Rocha. Sidney Rocha inventou que existe um escritor chamado Marcelino Freire que é muito bom e tal, mas ele não mostra o cara, ninguém sabe quem é. Essa crítica, então de algum jeito eu inventei Marcelino Freire para alguns jornalistas aqui, porque quando eu vi o texto de Marcelino, um livro dele chamado M Saiu do Vermelho, e já era essa parada, porque eu montava na época um curso de linguagem cinematográfica, onde eu dava aula e tal, e Marcelino foi lá se inscrever. E foi muito engraçado como a nossa amizade nasceu, cresceu, evoluiu, nossos corpos, nossas almas. E é isso. Então tenho por ele assim um respeito muito grande mesmo. E sempre prefiro falar da obra, sempre. Tá? Falar das pessoas e tal, porque no meu caso, inclusive, Marcelino é uma irmandade, eu não posso falar de um irmão no grau da irmandade que tenho por ele em um programa de rádio, porque isso é muito particular. Eu preservo muito também essas coisas, sabe, esses sentimentos pelas pessoas. Sidney Rocha, foi nessa fase que eu deixei o banco e eu comecei a fazer cursos. Eu fui fazer a oficina do Raimundo Carreiro e eu vi que tinha um curso de roteiro de cinema, umas coisas assim, e eu fui fazer, mas eu não tinha dinheiro. Eu já tinha dado todo o meu dinheiro para minha mãe e tudo. Aí eu cheguei lá e era o Sidney que organizava o curso. Aí eu falei, eu posso pagar em livro? Ele disse, pode. Aí eu levei um livro do Cortázar, levei um outro livro, levei não sei o que lá. A nossa amizade foi a partir disso aí. E imagina,
ele acompanhou toda a trajetória, acompanha a trajetória dele também, é um querido parceiro e um interlocutor muito, muito presente, assim, a gente conversa, se diverte, ri, e essa figura aí, viu, o amado irmão. Esse áudio, na verdade, ele mandou para a Andréia, falando de você sem ser o áudio que ele mandou pro programa, né? Isso que eu achei curioso. Marcelino, a gente criou um grupo de WhatsApp chamado Poetas Humanos, e estamos há um mês falando de você pelas costas, pegando na rua, encontrando as pessoas, indo atrás dos depoimentos. Você valorize aqui a nossa amizade. Por favor. E o Sidney gravou um áudio que você vai ouvir, deve ser o próximo, né? Belíssimo, e a gente continua a conversar. E aí ele mandou esse, porque, vou confessar aqui, uma das coisas que a gente pensou também nessa homenagem era a sua obra, a sua literatura. Não é a sua generosidade, não é a balada literária, não é as pontes, não é a sua palavra. Que coisa linda mesmo, e aí tenho percebido isso, e mesmo da leitura, né, das leituras feitas, dos depoimentos feitos a partir do conto, né? Mas é muito emocionante ver essas figuras, ouvir assim. Eu fui reconhecendo a voz do Reginaldo, digo, olha só, gente, Reginaldo. Aí vai passando o filme, né? Eu acho que eu estava com Covid-19, já me recuperei. Eu acho que é póstumo não, né? Na verdade, menino, você não sabe, mas você está no arquivo confidencial. Liberado. Cadê ali? Pra que câmera? No plano de luz já, Marcelino. A gente está nesse momento no plano de luz já. No plano de luz, isso aqui é uma mesa branca. Você que mediúnica. Este depoimento segue enquanto Heleno de Gusmão agoniza. Talvez na contramão de Vidas Secas, ou nos cruzamentos da ira e das vinhas também, na agonia das migrações, nos desterros, nos enterros. Há 10 anos nossos ossos viajam. Se a gente pensar em todos os corpos da literatura, sei lá, de Antígona lutando pelo corpo do irmão, ou daquela família atravessando o mundo com o corpo da mãe, no caso de Faulkner, esses nossos ossos de Marcelino não buscam o chão, o resto do chão, mas um tipo de amor depois da pele, depois do ele. Há uns anos eu escrevi uma crítica lá para o Está Satisfeita em Holanda sobre a adaptação de Nossos Ossos para o teatro. E ali eu falava de como Marcelino descobriu cedo as palavras em estado de literatura, mas antes as palavras em estado de teatro. A palavra de fato, a palavra ato. Porque a palavra enquanto texto é uma coisa, enquanto fala é outra coisa. E em Nossos Ossos não está somente a palavra texto ou a palavra fala, mas a voz. A voz que pressupõe um corpo e sangue. Pressupõe um corpo, e é um corpo que viaja muitos anos. Em um país como o nosso, nada melhor do que comemorar 10 anos da publicação de um livro. É isso. Abraço, Tadeu. Abraço, Marcelino. Que bonito! Ei, Sidney, deixa eu localizar os ouvintes e as ouvintes. A gente está no apartamento, já disse isso no começo, para quem estava ouvindo desde o começo, no apartamento do João. O apartamento do João fica na Marquês de Itu, pertinho do Largo do Aroche. Essa geografia desse centro de São Paulo, né, está nos Nossos Ossos, né? A gente está muito próximo. Se a gente for aqui nessa janela, a gente possivelmente vai ver alguns dos personagens do Nossos Ossos perambulando por aqui, como muitos pernambucanos, nordestinos, né? Inclusive tem toda uma galera nossa amiga que mora aqui, ou que quando vem, imediatamente vem morar aqui no centro de São Paulo. Eu já morei aqui na rua Santa Amaro, aqui pertinho. É só para dizer que esse êxodo, ou essa retirança, amado Sidney,
veio comigo, de alguma forma, perambular por essas ruas de São Paulo. Helene de Guzmão, eu sei muito bem por onde ele caminhou. Agradecer a você pelas palavras aí, amado irmão. Me lembrei do Literatura Urgente, e que é uma ideia que você, o Ademir Assunção, tocaram adiante, que foi uma espécie de pré-sal do que foi Flip, do que foi a festa literária, do que foi os editais de escrita, porque ninguém pensava no escritor, pensava no livro, né? E vocês fizeram esse movimento de fazer com que o Estado pensasse nas bolsas, coisa que já acontece no México, na Argentina, e isso era nada, assim, uma coisa árida, assim, de possibilidades, né? Tanta coisa surgiu depois disso, Marcelino. O Ademir Assunção é uma figura também que a gente precisa prestar muita atenção, assim. Eu vou dizer a vocês aqui, amigos, amigas, Tadeu, querido, a gente está conversando sobre os 10 anos dos Ossos, vocês me pegaram de surpresa numa discussão do meu trabalho com vários depoimentos, e eu estava até dizendo, constrangido em certo momento, perguntando, mas 10 anos dos Nossos Ossos? Fiquei feliz que a editora tenha feito uma outra edição, mas não posso dizer que fico de alguma forma constrangido também, porque eu digo, mas é porque eu fico pensando, fico constrangido e agradecido. O meu constrangimento vira um agradecimento. Mas eu fico pensando, por exemplo, o Ademir Assunção. É isso que eu queria entrar. Ademir Assunção, poeta, escritor, já tem um tempo também militando nessa coisa do livro, do pós-livro, perdeu o emprego por causa disso. Aí o Cláudio Willer, agora há pouco, morre desamparado. Sim. Os leitores e leitoras que se juntaram, os amigos mais próximos para ajudá-lo. Hoje, na Folha de São Paulo, no dia que está sendo gravado esse encontro aqui, a Folha de São Paulo destaca na primeira página Roberto Piva, publicado pela Companhia das Letras, e a gente sabe, e eu vivenciei isso, no final da vida do Piva, o segundo homenageado à Balada Literária em 2007, mas o Piva publicava por editoras pequenas e ninguém queria saber do maldito Piva. O Piva. E os amigos e amigas tiveram que se juntar para dar uma morte digna para ele e um tratamento de saúde digno. A gente se juntou lá no barco para angariar fundos, quando ainda não tinha essa coisa de campanha coletiva. Não tinha. E aí eu vejo hoje, assim, ótimo, mais de 10 anos de atraso. Eu digo assim, 10 anos de atraso fez a pessoa morrer. O que eu estou dizendo é que quem esteve sempre do lado do Piva foi o Ademir Assunção, entende? E que ótimo, lindo, maravilhoso que a Companhia das Letras venha, publique, porque mais pessoas vão conhecer. Mas quem sempre segurou a barra desses autores e autoras foram pessoas como Ademir, Nelson de Oliveira, muita. E você, o que estou fazendo, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa maravilhosa e linda de encontro, de reencontro com amigos, mas quando eu digo do meu constrangimento é porque eu fico olhando um cenário imenso e de pessoas que possivelmente aqui, e na hora que eu ficar... A gente vai cuidar de você, Marcelo. Ninguém vai cuidar porra de nada. A gente vai. Você falou que a última pessoa da vida seria uma mulher, a enfermeira. Seremos todas. Várias mulheres. Eu tenho muita admiração tanto pela obra quanto pela pessoa Marcelino Freire. Na obra ele criou uma linguagem própria, muito marcada pela oralidade, uma linguagem seca, direta, concisa, com um olhar muito atento a personagens eternamente desvalidos das conquistas da sociedade, né? Personagens sempre postos à margem, tanto do ponto de vista econômico quanto moral. Uma obra que está presente, né, na literatura contemporânea, vem sendo estudada,
vem sendo adaptada para outros meios, principalmente para o teatro. E eu tenho muita admiração também pelo espírito agregador do Marcelino Freire, pela naturalidade com que ele transita, né, por vários meios, por vários grupos de escritores, de artistas em geral, e sempre com uma capacidade de mobilização, de articulação muito grande. Particularmente nós estivemos juntos em 2 momentos muito importantes. Um deles foi a criação do movimento Literatura Urgente, que criou uma mobilização entre os escritores pouco vista em outras ocasiões na historiografia da literatura brasileira, para reivindicar políticas próprias, políticas de fomento à criação literária. E também na elaboração do Lula Livre, em que quase 100 escritores prontamente se pronunciaram, né, de uma maneira criativa contra a prisão do presidente Lula, que era a etapa seguinte ao golpe que já havia acontecido com aquele absurdo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E quando eu tive a ideia de fazer o Lula Livre, depois de uma visita à vigília em frente ao prédio da Polícia Federal lá em Curitiba, onde ele estava preso, eu não tive dúvida que a pessoa indicada para me ajudar a fazer esse livro era o Marcelino Freire, por essa capacidade de articulação dele, né? E juntos a gente fez um livro histórico, né? Que extrapola o sentido literário dele e assume um sentido político. Em pouco tempo, nós criamos uma denúncia muito substanciosa, né, contra aquele golpe que resultou nisso nesse período aí de tenebroso que a gente passou de 2018 até 2022. Então, resumindo, o Marcelino Freire é um escritor e uma pessoa, uma personalidade que não se furta de se posicionar nos momentos importantes, nos momentos fundamentais que um escritor como uma pessoa pública deve se posicionar, né? É bom que se posicione. Eita, Ademir, eu não tô com um roteiro aqui comigo, não. Eu estava falando de você e esse abraço já foi dado antes, e eu vou só complementar de que o Ademir também me chama para essas questões. O Ademir que foi lá, viu a questão e disse, eu vou chamar o Marcelino. E chamando o Marcelino, eu não me furto, como ele diz, a essas questões, e eu sou muito leal aos meus amigos e amigas, muito leal. Então não vou deixar ele sozinho. Num zigue-zague infernal que a nossa vida estava, né? A gente não pergunta para as pessoas como é que está a vida pessoal de cada um, como é que está a questão financeira, como é que está o corre-corre de eventos e de compromissos. Mas para isto e para esse momento em que o parceiro e companheiro me conta e me fala dessa vontade, eu digo, vamos junto, a gente junta com os tapas que tem que receber. Ele perdeu o emprego por causa do Lula Livre, fomos achincalhados na revista Veja, em vários outros veículos, por causa do Movimento Literatura Urgente. Vale lembrar que o Movimento Literatura Urgente começou com Ricardo Aleixo e Sérgio Fantini, em BH, e que mobilizaram o Ademir, me mobilizaram para que a gente junto fizesse. Eu lembro que eu fiz um dia um encontro que a gente marcou. Eu digo, onde é que a gente vai marcar? Uma confusão da porra. Eu digo, vamos marcar no salão de festa do meu prédio, um primeiro encontro. Então, 30 pessoas confirmaram esse primeiro encontro para a gente levantar as cláusulas ou os itens do Movimento de Literatura Urgente para entregar, na época, ao ministro Gilberto Gil.
Eu comprei uns patezinhos, uns croquetezinhos, patezinho de fígado, uns vinho tinto, no salão de festa do meu prédio. Sabe quantas pessoas foram? 5. Éramos lembro bem, olha só, Ademir, o Ricardo Aleixo e o Sérgio não foram porque eles estavam, Sérgio Fantini, porque eles estavam em BH. Estou dizendo, fomos Ademir Assunção, Nelson de Oliveira, Joca Reinesterron e acho que o Vanderlei Mendonça. Depois me corrige, Ademir. Só sei que foram 5 pessoas, a gente comeu aquele patê de fígado, assim, acabou de beber uns vinho tinto e vinho, e depois elaboramos e mandamos para a assinatura coletiva de quase 300 escritores e escritoras na época, e esse documento foi entregue, e esse documento de alguma forma mobilizou o governo, na época tinha muito interesse dessa conversa, e por causa disso fomos parar na revista Veja, eles fizeram uma página inteira como é que eles fizeram? Uma ilustração de escritores pulando em cima de dinheiro, o trem da alegria, da literatura, lembra disso? Eu me lembro disso. Coisa horrível, assim, uma perseguição horrível, dizendo que o escritor só precisava de papel de pão e caneta. Digo, mas quem é que vai pagar o pão do escritor? E isso se mostrou algo que hoje, claro, durante um tempo, isso foi, mas eu estou dizendo assim, que hoje essas políticas afirmativas de tudo, né, do escritor como um pensador, um editor, um pequeno editor, a gente falava do pequeno editor, então, claro que tem coisas que precisam ser revistas, ninguém está falando que esse documento ficou ali, como é que chama, enclausurado na sua certeza, mas ele foi um pontapé impressionante para muita coisa que a gente viu depois. Mas isso deve-se a um pensamento. Por isso que eu digo os parceiros que trazem sua contribuição, né? Além do poeta, além do escritor, o Ademir tem uma coisa muito, muito dele e que ele repassa para mim e isso me contagia e me convoca, né? Então é devido a esse cara aí, esse cidadão. Marcelino Freire é uma das pessoas mais criativas e produtivas que eu conheço. Eu conheci o Marcelino no mesmo dia em que eu conheci o Evandro Afonso Ferreira. Foi na virada do século. Os dois organizavam encontros de escritores no Franz Café da rua Fradique Coutinho e me convidaram para participar de várias reuniões. Foi nessa época que eu conheci, por exemplo, a Ivana Arruda Leite, o Marçal Aquino, o Luiz Rufato, o Ronaldo Bressani, o Marcelo Mirizola e tantos outros. Mas eu quero falar de uma outra iniciativa do Marcelino, da qual eu também fiz parte, que foi a revista PSSP, lançada em 2003. Essa revista reuniu vários escritores que estavam estreando na época e que também fizeram parte da antologia Geração 90, Manuscritos de Computador. Eu gosto de pensar que a PSSP funcionou junto com a antologia como uma espécie de manifesto dessa geração de escritores que pouco depois começaria a publicar livros importantes e a ficarem famosos. A PSSP é uma revista refinadíssima, inclusive do ponto de vista gráfico e editorial, e isso muito graças ao Marcelino. Nessa época o Marcelino trabalhava numa agência de propaganda, a Almap BBDO, e conseguiu o apoio da agência que patrocinou a impressão da revista. Foram 1.500 exemplares. Como se não bastasse, o Marcelino também conseguiu a parceria de um dos fotógrafos mais importantes de São Paulo, o J.R. Duran, que fez registro de todos os autores que participaram da revista. Me lembro que no lançamento a revista não foi vendida, a revista foi dada de presente a todas as pessoas que compareceram. Além dos textos dos autores, há também uma apresentação escrita a 4 mãos, por mim e pelo Marcelino, na forma de um diálogo, que é um texto saborosíssimo, do qual eu muito me orgulho. Enfim, é isso. Marcelino, valeu pela parceria. Um abraço.
Mas, rapaz, Nelson de Oliveira é muita história com Nelson. Nelson marca gerações, né? Não, ele é uma figura que é aglutinadora, mas também uma pessoa muito inquieta, não só como autor, mas como agitador, e como autor e autores, né? Porque ele é vários, né? Os seus heterônimos. Os seus heterônimos. Desenha, organiza antologia, recebeu muita pancada, foi muito perseguido, ainda é muito perseguido. É um grande parceiro, desde que eu conheci, que a gente aprontou muitas coisas juntos, né? Agora há pouco eu encontrei com ele, estava com saudade dele, a gente tomou um café e parecia que a gente tinha parado aquele café no dia anterior, da mesma energia, do mesmo olho no olho, da mesma conversa. E a PSSP era uma das inquietações na época, assim, que se soma as antologias que ele organizou, se soma aos 100 menores contos brasileiros do século, né? Era uma vontade de querer fazer as coisas, de circular, de jogar as coisas em movimento, né? E na época eu trabalhava na agência de propaganda, e imediatamente eu trabalhava feito louco, ele não pagava hora extra, porra de nada, eu trabalhava feito louco até muito tarde. Aí eu digo, quero fazer uma revista, então vocês vão fazer a porra da revista para mim. Então a mesma coisinha de bater na porta da sala de ensaio, era dizer quem é o chefão daqui é esse. Então eu vou lá e vou dizer que eu quero fazer uma revista e eles vão me dar a revista. E deram. Isso. É inquietação o tempo inteiro, vontade de fazer as coisas.